Você sabe o que é ozonioterapia? Não? O ozônio é mocinho ou é bandido? Fique comigo até o final dessa videoaula que eu, professor Dedé, aqui do Grupo Dásculo, vou responder essas duas perguntas para você. É rapidinho, solta a vinheta! É isso aí, pessoal! Aqui é o Enem Power, te preparando para o Enem. Olha só, ozonioterapia é, como o nome diz, uma terapia usada com o ozônio, com o O3. A ozonioterapia, ela tem o seu uso desde o século XIX, mas foi aplicada pela primeira vez, de forma mais eficiente, durante a Primeira Guerra Mundial, para tratar feridas de ingleses e alemães, beleza? E a ozonioterapia está aí, em ascensão, porque hoje ela é muito importante para o tratamento de feridas, de difícil cicatrização, aumenta a imunidade, então é importante também como terapia para doenças autoimunes como a artrite reumatoide, tá bom? E o ozônio também é muito importante porque ele forma para nós o que nós chamamos de camada de ozônio. Isso, camada de ozônio, que é nada mais do que um importante protetor natural contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Então, na aula de hoje, eu, professor Dedé, vou apresentar para vocês alterações, desequilíbrios, poluição ambiental. Então, você vai acompanhar comigo nesse esquema os principais gases, os principais poluentes que alteram o meio ambiente, promovem a quebra, a sinergia do ecossistema. Esses gases, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, fuligem, compostos orgânicos voláteis. A maioria destes gases, desses compostos, são eliminados durante a combustão ou a queima de combustíveis fósseis, petróleo e seus derivados e carvão mineral principalmente, beleza? Então, a combustão que leva à liberação da maioria desses gases. E em quais processos eles estão envolvidos? Vamos lá. Olha só, quando eu falo em dióxido de carbono, juntamente com o metano, juntamente com o óxido de nitrogênio e até o próprio CFC, que está envolvido também na camada de ozônio, já nós vamos tratar dela, formam o que nós chamamos de gases do efeito estufa. Você sabe o que é o efeito estufa? Não? Então vem cá, acompanhe comigo nesse slide. Olha só, nós estamos falando de poluição do ar e gases poluentes atmosféricos. O fenômeno conhecido como efeito estufa, ele é um processo natural. Um processo de aquecimento da temperatura da Terra para que houvesse o desenvolvimento das espécies de animais e vegetais ou de todos os seres vivos. Então, este efeito estufa, esse processo natural que você está vendo aqui, ele é muito importante. Foi importante para o desenvolvimento dos organismos. Criou-se uma temperatura ideal de desenvolvimento. Agora, com a ação antrópica, com a ação humana, que nós somos os principais seres que jogam, que lançam excesso desses poluentes no meio ambiente,
criou-se o efeito estufa intensificado, ou seja, com a formação desses gases do efeito estufa, diminuiu a saída da radiação, do calor, dos raios ultravioleta, infravermelho, e com isso o aumento da temperatura, com grandes consequências, como por exemplo, derretimento de calotas polares, desertificação, inundação de áreas férteis e regiões, cidades litorâneas, até mesmo comprometendo a fotossíntese pelas algas. Então, muito bem, assunto forte no Enem, efeito estufa e aqui os gases envolvidos. Tudo bem, pessoal? Volta aqui comigo agora para a tela. Monóxido de carbono. O monóxido de carbono também é liberado da queima de combustíveis fósseis, como dito anteriormente, mas de uma combustão incompleta. Também da madeira, também do álcool. E o monóxido de carbono, ele liga-se à hemoglobina, uma proteína encontrada no interior das hemácias, que transportam oxigênio. Quando o monóxido liga a hemoglobina deixa de transportar oxigênio. E dependendo da concentração, isso aqui pode ocasionar asfixia e a morte do indivíduo. Beleza? Dos escapamentos dos veículos, há a liberação de monóxido de carbono. Por isso que quando você está em um túnel e ocorre um congestionamento, você tem que desligar o motor do automóvel, do veículo, para que diminua a liberação de monóxido de carbono e não tenha esse processo ocorrendo no seu organismo, beleza? Tá aí, camada de ozônio, localizada lá na estratosfera, em torno de 40 quilômetros de altitude, beleza? Um importante protetor solar natural, nos protege contra a radiação ultravioleta. E o que a gente percebeu? Que ao longo de décadas, devido principalmente a uma substância chamada de CFC, utilizada, por exemplo, em aerossóis, em refrigeradores, em ar-condicionados, na fabricação até mesmo de espumas, o CFC agride a camada de ozônio, por quê? Porque ele destrói o ozônio, liberando oxigênio. Então, vai diminuindo a espessura da camada, formando, então, o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. Com isso, há uma maior penetração da radiação ultravioleta, por isso que acaba intensificando também o efeito estufa, beleza? Mas também mutações, cataratas, diminuição da imunidade são algumas consequências deste buraco na camada de ozônio. E olha que notícia interessante. Veja comigo no slide mais uma vez o que a gente percebeu. Olha que notícia que nós recebemos em setembro e outubro do ano passado, em 2019. Por isso que pode ser um tema forte no Enem de 2020. Buraco na camada de ozônio atingiu menor tamanho desde 1982, revela a NASA. E qual que é a importância dessa notícia? Se reduziu o tamanho do buraco, consequentemente, reduziu também a penetração da radiação ultravioleta. Beleza? Pessoal, volta comigo aqui no quadro, então, e vamos falar agora sobre compostos orgânicos voláteis. Os compostos orgânicos voláteis são liberados, por exemplo, do petróleo, está presente também em repelentes, em perfumes, algumas plantas também liberam. Claro, na cosmetologia e nas plantas, o efeito dele não é percebido pela espécie humana, não causa nenhum dano. Mas, por exemplo, um composto orgânico volátil, muito prejudicial, tóxico para a espécie humana, é o benzeno. Também o clorometano, beleza? São dois compostos também presentes aí no petróleo e seus derivados que podem comprometer o organismo humano.
Partículas inaláveis, fuligem, também da queima de combustíveis fósseis. A gente pode perceber a fuligem fazendo uma simples experiência, pegando uma vela, um pires de porcelana branco, ao colocar esse pires sobre a vela, nós percebemos que ele vai ficando meio enegrecido, com partículas negras, indicando que há aí a liberação de fuligem, que vai ser inalado, podendo causar irritação do nariz, da garganta e também o sistema respiratório. Óxidos de nitrogênio e óxido de enxofre, também liberados da queima de combustíveis fósseis, pode reagir com a água formando ácido nítrico ou formando ácido sulfúrico. Esses óxidos podem reagir com a umidade do nosso trato respiratório, causando irritação do nosso sistema respiratório, então, com tosse, até mesmo com pneumonia, bronquites, mas também no meio ambiente, ao reagir com a água, precipita-se juntamente com a chuva, uma chuva de caráter ácido, chuva ácida, altera o pH do solo, altera o pH da água, corrói monumentos históricos, estruturas metálicas. Então, aqui nós temos vários poluentes, gases que são liberados para o meio, que comprometem os seres vivos, principalmente a espécie humana. Pessoal, eu vou trocar o quadro, beleza? Já já eu volto, não sai daí. E se você ainda não baixou o nosso material, ó, está aí disponível na descrição. Já já eu volto, é VaptVupt! É, pessoal, falei para vocês que era rapidinho, tá aí, quadro novo. Você que já foi lá, já baixou o material que estava disponível na descrição, isso mesmo, parabéns. Agora, ó, fazer os exercícios, hein? Praticar para ficar, ó, perfeito. Olha só, vamos falar agora sobre poluição da água. Nós sabemos que o controle da água é de fundamental importância para o equilíbrio do ecossistema. Por isso, nós temos que ter consciência quanto da liberação de determinados produtos no meio. Então, nós vamos falar da contaminação da água por matéria orgânica, principalmente esgoto, beleza? Sais minerais, petróleo, também chamado de maré negra, agrotóxicos e também metais pesados. Mas antes disso, você sabia que agrotóxicos, e teremos uma aula específica só de agrotóxicos no Brasil, viu? Vantagens e desvantagens. Já já, aqui no Enem Power, uma aula específica sobre agrotóxicos. Os agrotóxicos só perdem para o esgoto em termos de contaminação do ambiente aquático. Olha bem, né? Então vamos lá. Contaminação por matéria orgânica e sais minerais. Quando eu tenho excesso de matéria orgânica lançada na água e os micro-organismos presentes na mesma não conseguem decompor totalmente esta matéria, então a gente fala que um enriquecimento da água por matéria orgânica ou por sais minerais leva a um desequilíbrio conhecido por eutrofização. Eutrofização. Eu quer dizer bom. Trofo quer dizer alimento, nutrição boa, né? Na verdade, não chega a ser uma nutrição tão boa assim, né? Então, o que acontece? Olha só, acompanhe comigo o raciocínio do professor Dedé e você coloca aí nas suas anotações. Com o enriquecimento da água por matéria orgânica, principalmente esgoto, os decompositores aeróbicos superpopulam. Há uma explosão desses micro-organismos aeróbicos. Com isso, aumenta-se a demanda
bioquímica do oxigênio, aumentando a demanda bioquímica do oxigênio pelos organismos aeróbicos. A concentração, o teor do oxigênio dissolvido na água reduz. Se reduz o teor de oxigênio na água, morte dos seres aquáticos aeróbicos em geral. Peixes, crustáceos, moluscos, equinodermas. É um desastre ecológico enorme. Quando é de sais minerais, aí o que acontece? Antes disso, né, de entrar nos sais minerais, aí vai aumentar ainda mais a matéria orgânica para ser decomposta. Só que agora proliferam os organismos anaeróbicos, porque o oxigênio foi consumido. E muitos desses organismos anaeróbicos liberam enxofre. Então dá aquele cheiro desagradável na água, né? Percebido aí em alguns rios pelo Brasil. A eutrofização. Quando é por meio de sais, principalmente do nitrato, do sulfato, nós temos a explosão de algas, processo chamado de floração das águas. E a superpopulação de algas, devido ao excesso de sais, impede a penetração da luz. Forma-se um tapete na superfície, impede-se a penetração da luz, diminui-se a taxa fotossintética, diminui o teor de oxigênio, a morte dos organismos aquáticos. Beleza? Então está aí o processo conhecido como eutrofização. Cuidado com o nitrato, lá do ciclo do nitrogênio. Petróleo, maré negra, derramamento de petróleo, cuidado! Setembro de 2019, aquela mancha de petróleo do Nordeste brasileiro. Olha só, toma cuidado. O petróleo forma-se na superfície da água por ser menos denso do que a mesma, diminui a penetração da luz, compromete a taxa fotossintética das algas submersas, né, que são as algas microscópicas, diminui o teor de oxigênio dissolvido na água, consequentemente a morte também dos organismos aquáticos. Sem contar que o petróleo também pode atingir os mangues, berçários de muitas espécies de animais. O petróleo pode aderir-se e adere-se às brânquias de peixes, às brânquias de crustáceos, dificultando o quê? As trocas gasosas e a morte por asfixia. O petróleo pode também aderir-se, misturar-se às penas das aves, dificultando então o processo da impermeabilização, do controle da temperatura, como também prejudica o controle da temperatura de mamíferos aquáticos. Então é um desastre ambiental enorme essa chamada maré negra. Agrotóxicos e metais pesados, como eu disse que agrotóxicos nós já vamos tratar num assunto mais específico, o agrotóxico é utilizado para combater algumas doenças e também pestes, animais que destroem plantações. Juntamente com os metais pesados, e aqui nos metais pesados, toma cuidado com dois desastres ambientais, né? Brumadinho e também lá em Mariana. 2 desastres ambientais, onde nós tivemos aí a contaminação da água por metais pesados. Alumínio, mercúrio, cádmio, zinco, cobre. E tanto os metais pesados quanto os agrotóxicos provocam o que nós chamamos de efeito cumulativo. Efeito cumulativo ou magnificação trófica. Magnificação trófica. As maiores concentrações de metais pesados e também de agrotóxicos serão encontrados nos níveis mais elevados da cadeia alimentar. Então você pode contaminar-se diretamente consumindo a água ou também de animais ou de plantas que desenvolvem e estarão então contaminadas também com estes poluentes. Tá bom? Metais pesados, barragem do Fundão em Mariana e Brumadinho, 2 desastres ambientais. E agrotóxicos, como eu disse, já uma aula específica. Pessoal, aula de hoje, desequilíbrios ambientais. Se você gostou,
deixe o seu like, o seu joia. E também, ó, inscreva-se aqui no canal Dascalos Enem. Compartilhe com seus companheiros e não esqueça de ativar o sininho e receber tudo de bom que o Dascalos está preparando para você e para a sua aprovação. Enem Power! Um abraço do Dedé e até!